Dona, Obrigada. Tem uma proposta aí, né, das operadoras de passar a ter franquias, né, um assunto meio espinhoso, vamos falar sobre ele agora. Essas franquias de dados na internet fixa, isso tem provocado muita discussão por todo o país. Dá uma olhada no VT. Nas últimas semanas, a notícia de que as operadoras de internet fixa queriam limitar o seu uso utilizando franquias causou muita polêmica no país. O sistema, que já funciona na internet móvel dos celulares, obrigaria os usuários a contratarem pacotes adicionais para seguirem navegando na rede. Mas como são definidos os pacotes contratados no Brasil? Quem explica é o professor de Engenharia de Computação do Instituto Mauá de Tecnologia, João Carlos Lopes Fernandes. Os pacotes atualmente no Brasil, eles são definidos pela velocidade. Então você contrata uma velocidade e a quantidade que você baixa na sua máquina ou que você envia para a internet, que é o download ou upload, é livre. Uma coisa importante, esta velocidade é do assinante até o provedor de serviço. Aquele valor que você contratou é um valor chamado valor de pico, é o máximo que você vai poder trafegar. Só que nos contratos você tem as limitações. Então, chegando a 30%, 40%, 50%. No começo da internet, o valor mínimo para não existir rompimento de contrato era 10%. Um dos motivos alegados pelas operadoras para a limitação seria a infraestrutura. A utilização desse sistema é para garantir o acesso à internet para um número maior de pessoas. Mas de quem é a responsabilidade em manter essa infraestrutura? A responsabilidade da infraestrutura é deles. Então, se eu melhorar minha infraestrutura, se eu utilizar mais cabos com fibra ótica e melhorar as regiões, eu não teria que limitar. Eu ofereceria um serviço melhor, de qualidade para todo mundo. Mas como saber se a velocidade que estou utilizando é a que foi contratada? Para controle, existem ferramentas na própria internet que mostram a velocidade do seu link. Então você pode pesquisar e utilizar essas ferramentas, inclusive algumas até permitem que você grave o valor que você aferiu naquele momento. E sobre a polêmica da limitação da internet fixa e os direitos dos seus usuários, é o que vamos falar agora no Revista da Cidade. Deixa eu agradecer, então, a João Carlos Lopes Fernandes, que é professor de Engenharia de Comunicação do Instituto Mauá de Tecnologia, que participou com a gente desse VT, dando essas importantes explicações. E para falar sobre as consequências dessa possível mudança, a gente está recebendo no estúdio hoje André Santos Silva, que é advogado em Direito Constitucional, sócio da Gonçalves e Bruno Sociedade de Advogados. Seja bem-vindo. Tudo bem, André? Bom dia, Tudo obrigado jóia. pelo convite. Não tem como a gente não se revoltar com um assunto como esse, né? Afinal de contas, não é de hoje que o brasileiro reclama da qualidade do serviço prestado pela internet em casa, que está aquém, muito aquém, quando a gente compara com o restante do mundo, né? Principalmente os países mais desenvolvidos. E aí, os caras vêm querer justificar a falta de investimento que eles têm em cima dessas tecnologias para oferecer uma internet de qualidade para mais pessoas, aumentando o preço ou limitando o acesso. Na prática é isso que vai acontecer se isso passar, né? Sim, na prática, vamos dizer, como as operadoras se anunciaram no mercado, é que uma vez atingido o limite da franquia, elas promoveriam o corte ou a suspensão de acesso do serviço de internet. O que, para o nosso ver, obviamente, é uma atitude absolutamente ilegal e inconstitucional das operadoras, na maneira que elas anunciaram no início. Quer dizer, então a gente pode ficar um pouquinho respaldado, um pouco tranquilo nesse sentido, porque vai ter muita contestação em cima dessa argumentação que eles estão colocando, porque a gente não tem capacidade para atender um número maior de brasileiros, porque a demanda cresce cada vez mais. Ainda bem, né? Estamos tendo cada vez mais acesso à internet. Só que então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, porque pela Constituição a gente está respaldado que isso é ilegal. Sim, pela Constituição, pelo Marco Civil da Internet, pelo Código de Defesa do Consumidor, hoje já tem mecanismos de proteção de não interrupção do serviço de internet, a não ser que seja uma dívida própria do serviço, ou seja, atraso na conta, e também garante a qualidade na velocidade, mesmo que atingida a franquia. Então, por esses dois regulamentos, vamos dizer assim, a gente pode ficar tranquilo que não pode ter um corte e nem a diminuição da velocidade a ponto de inutilizar a internet. Tá, mas o Marco Civil da Internet não discorre exatamente sobre esse tema, né? A gente consegue pegar esse precedente da interrupção, né? Então, ele é uma norma principiológica, como deveria ser mesmo, que prevê a internet até como um mecanismo de exercício da cidadania, e ele prevê, sim, exatamente dois pontos de proibição de interrupção e também de manutenção da qualidade da internet. Então, nesses dois pontos, embora sejam bem genéricos, não sejam específicos, dá uma proteção
vamos dizer assim, bastante tranquila para o usuário dele não ficar tão preocupado com essa atitude, que é uma atitude obviamente ilegal, além de ferir outros princípios da Constituição, enfim, de livre iniciativa, livre exercício do trabalho, enfim, diversos outros princípios constitucionais que também dão essa proteção para o usuário. Tá certo. Vamos dar uma olhada nas perguntas que o pessoal das ruas tem para você? Pode rodar. Oi, o meu nome é Luiz e eu queria saber se limitar a internet fixa é legal. Se essa proposta está prevista no projeto do Marco Civil da Internet. Bom, muito boa pergunta, Luiz. Limitar a internet, obviamente, que é uma atitude, até como as operadoras anunciaram no início, como eu disse, é inconstitucional, é ilegal, não pode haver uma limitação da internet. E o Marco Civil da Internet, como a gente também acabou de falar, ele protege até o Código de Defesa do Consumidor, enfim, mais pela questão contratual e não pela questão técnica de internet. Genericamente, eles permitem e não pode haver essa limitação da internet, o corte, enfim, qualquer... E essa ilegalidade a gente não pode transferi-la para a internet no celular, na telefonia móvel? Então, é também uma grande discussão. Diversas ações foram propostas individualmente ou por ações de proteção, IDEC, de defesa do consumidor, e várias delas tiveram uma liminar em primeira instância, até em segunda instância deferidas, mas no STJ a questão hoje está sub júdice, está suspensa, então hoje em dia ainda na prática, por uma decisão provisória, elas podem, é difícil falar, mas elas fazem isso na prática com o respaldo de uma decisão ainda precária que não foi analisada no mérito. Então está travada lá, por enquanto. Isso, por enquanto. Tá bom, pode ser que tenha mudança boa para a gente no futuro, tomara, Pode ser, tomara. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta. A Maiara quer falar com você também. Oi, meu nome é Maiara e eu gostaria de saber se o consumidor pode ser prejudicado com a limitação da internet fixa. Sim, Maiara, é uma pergunta Só bem... o consumidor vai ser prejudicado. E nesse caso, o consumidor é uma, vamos dizer, uma generalidade de pessoas que é quase que impossível de determinar a princípio. Eu, como advogado, por exemplo, utilizo a internet como um mecanismo de profissão, enfim, com o processo eletrônico, juízes utilizam, promotores utilizam, jornalistas. Então, a internet, longe daquela justificativa utilizada pela Anatel no início, de que era para que o consumidor se acostumou a utilizar a internet para jogos, para como se fosse um luxo, um lazer. A internet hoje é um mecanismo de exercício da cidadania, de acesso à informação e de exercício da profissão, para várias profissões, enfim. Tem gente que trabalha dependendo da internet hoje em dia. Eu dependo da internet. Os blogueiros, os vlogueiros, as pessoas que estão ganhando dinheiro hoje, as pessoas que desenvolvem jogos eletrônicos. E nesse ponto, o Marco Civil da Internet ele também garante a esses, vamos dizer assim, empreendedores ou trabalhadores que utilizam, que ele coloca a internet como um modelo livre de formas de negociação ou formas de empreendedorismo. Então, a partir do momento que essa limitação, ela causa, claro que aparentemente não uma atitude, um prejuízo atual, mas ela prejudica, sim, no todo, enfim, crescimento tecnológico, inovação, tecnologia da informação, tudo está prejudicado com essa questão da limitação da internet crescimento da economia. Vamos dar uma olhada na pergunta do Marcelo agora. Oi, meu nome é Marcelo. Eu queria saber se o pessoal que já tem o pacote de plano ilimitado pode ter seu plano modificado caso essa limitação seja aprovada. Que medo, né? Bom, essa é uma pergunta bastante polêmica e alguns colegas defendem que, uma vez informado o consumidor, que ele tenha efetivamente acesso a como vai funcionar o plano da internet, se ele puder ter mecanismo de verificar na prática quanto ele está gastando e de abatimento no mês seguinte se ele não atingir a franquia. Enfim, alguns colegas defendem a tese de que poderia haver essa alteração. Eu penso que olhando como no Código de Defesa do Consumidor, na categoria jurídica de consumidor, seria muito difícil você, por meio de um aceite eletrônico ou só uma mensagem, estamos mudando o plano no mês que vem, se você não pedir para... se você não se adequar ou se você não pedir para cortar a internet, vamos passar a cobrar da maneira que bem entendemos. Claro, volto a dizer, aquela opção, aquela forma que as operadoras anunciaram que elas praticariam é obviamente ilegal e inconstitucional, não vai funcionar. E assim, ainda que ela se utilize para os casos futuros de franquia, volto a dizer, o que é mais importante deixar bem claro é que o consumidor atualmente ele está bastante protegido com o Marco Civil da Internet, a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor, de que ele não vai poder ter a internet suspensa e nem ela vai poder ser diminuída a uma velocidade que ele não consiga, vamos dizer, utilizar a internet, por exemplo, para cursos online, enfim, assistir ou consumir conteúdo audiovisual ou informação da maneira que ele costumamente utiliza. Então, embora possa, vamos dizer que lá para frente a Anatel, que está suspensa por prazo indeterminado, venha a admitir uma legitimidade, essa legitimidade, esse reconhecimento dessa prática comercial de franquia não pode prejudicar o consumidor nesses dois pontos, que é o mais importante. Tá certo. A pergunta da Aline também é bem importante. Vamos dar uma olhada. Olá, meu nome é Aline. Eu gostaria de saber
O que deve se fazer caso a internet seja cortada por limite de dados nesse período? Ainda não está valendo, né? Mas, bom, de repente, a gente tá... sabe que as empresas fazem umas coisinhas sacaninhas com a gente. Por isso é importante saber o que fazer caso isso aconteça, né? A Anatel, como disse, até foi na sexta-feira, dia 22, em razão de uma pressão legítima, democrática de consumidores, enfim, Reclame Aqui, e IDEC, enfim, até nas redes sociais, ela suspendeu por tempo indeterminado qualquer corte ou interrupção ou qualquer propositura ou de modelo de negócio que utilize franquia de dados. Então, se ainda assim as operadoras praticarem essa ilegalidade manifesta, convém ela denunciar a própria Anatel, que está suspensa por uma decisão dela, procurar a PROCON e órgãos de defesa do consumidor e, em última instância, buscar seus direitos até judicialmente, por meio de, ou buscando advogados, ou juizado especial que não precisa de advogado, enfim, pedindo até uma decisão liminar, reparação e a decisão liminar para não interromper, até porque, como dissemos, é um serviço já com uma roupagem essencial ao acesso à internet. E muitas vezes as pessoas não sabem. Para encerrar, eu queria colocar uma tabelinha aqui para informar as pessoas, porque é importante a gente saber quanto a gente está usando de dados. Porque uma coisa é a gente saber a velocidade, que tem inclusive o site que a gente assistiu na matéria, tem alguns sites que informam a velocidade da internet que está sendo oferecida a você na sua casa. Só que essa troca, esse tráfego, a gente não tem ideia. Baixar uma música, quanto eu gasto no meu pacote de dados? Um filme. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Filmes e séries online, por exemplo, se for em HD, vamos colocar o HD, que é o que está todo mundo hoje em dia querendo usar, né? Você vai usar 3 GB por hora, tá? Os vídeos, na resolução HD também, você usa de 1.2 GB a 1.4. E aí, esse vídeos aí é bom mencionar que esse vídeo também não é só a parte de lazer, é a parte que eu volto a falar de, por exemplo, quem utiliza vídeo para acesso à informação ou também para prestar cursos, graduação e pós-graduação. Então é importante deixar bem claro que não é só para fins, vamos dizer assim, de lúdicos que a internet é utilizada. Hoje, esses vídeos, esses filmes e séries encaixam bastante na questão da utilização para serviços profissionais, enfim. É verdade. Rede social, 120 MB por hora. Games, ó, de 30 a 50 GB cada jogo. Isso quando o jogo é baixado. Aí você deixar bem claro que, por exemplo... não cada jogada, não, né? o jogo online, que foi aquela primeira justificativa da Anatel e que a gente percebe que ela está bem descompassada com a realidade, porque ela falava que o brasileiro utiliza muito jogo online e por isso estava gastando muita banda de internet, prejudicando infraestrutura. Isso mostra, claro, que de 5 a 20 megabytes é bem menos do que, por exemplo, assistir um curso, enfim, que é vamos dizer, a parte mais grave e muito mais importante. E as músicas, ó, com alta qualidade até 144 MB por hora. Agora, tinha uma outra tabelinha que eu acho que a gente não tem aqui, que é interessante. Por exemplo, se você contrata um serviço de 50 MB por mês, você assistiu aí, sei lá, 2 filmes por semana, 3 filmes por semana? Isso Acabou seu pacote de dados, você não pode fazer mais nada. Quer dizer, vai ficar muito limitada a nossa vida realmente, né? Sim, mas em razão da comoção social, penso eu que talvez a gente fique livre dessa ameaça. E também tem até projetos de lei na Câmara que voltaram agora a voltar a ser notícia no sentido de proibir essa plataforma de negócio que seria a internet por franquia. Embora ela não seja proibida expressamente, tenha garantido os direitos do consumidor, vamos dizer, tem projetos de lei para proibir esse modelo de negócio, pensando já no futuro dessa tentativa de sempre voltar a Mas eu fico um pouco preocupada, só para concluir, eu fico um pouco preocupada quando a gente ouve falar que um representante da Anatel janta, eu assisti isso na Bandeirantes, no jornal à noite, uma denúncia, uma foto mostrando uma pessoa da NET jantando com um representante da Anatel, comemorando quando essa notícia foi, porque antes da chiadeira nacional, essa notícia foi anunciada como se fosse uma coisa que realmente ia acontecer de fato. Aí todo mundo chiou, voltaram atrás, né? Eles estavam simplesmente comemorando. Então, quando você vê o órgão regulador, que deveria estar fiscalizando isso, protegendo os nossos direitos, comemorando ao lado da empresa, então a gente imagina que essa não passou, mas daqui a pouco alguma eles vão inventar para, né, ajudar a gente a não ser tão feliz. Que grande que mostra é que as empresas, essas operadoras, estão preocupadas com o consumidor que consome conteúdo audiovisual pela internet, por exemplo, no site da Gazeta, passa o streaming ao vivo. Então, a preocupação é essa deles na prática, então, por isso, tem que ficar sempre de olho. Agradeço, então, pelos esclarecimentos. O advogado, mestre em Direito Constitucional, André Santos Silva, e também é sócio da Gonçalves e Bruno Sociedade de Advogados. Obrigada pela presença aqui, meu querido. Até a próxima, viu? Até a próxima. É um assunto, quando mexe no nosso bolso, a gente fica arretado mesmo, né? E com razão, né, gente? Agora, o legal é você